A mensagem de hoje é: fortalecido para acessar a colheita. Em Gálatas 6, verso 7 está escrito assim, não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de quem, gente? De Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Aí alguém vai dizer: mas pastor, eu já plantei tanta coisa boa e ainda não colhi. Pastor, mas eu já tive posturas tão nobres e não recebi a minha parte. O versículo não termina aí. E um dos grandes erros que cometemos é não abrir os nossos olhos e o nosso coração para o contexto. Se tem uma coisa que aqui a gente às vezes até sabe, tem gente que fala, não, vai até demais, é não ficar pescando coisa fora de contexto. Eu não sou animador de plateia. Eu não vou pegar uma coisa fora de contexto para deixar um monte de gente empolgada e entupir isso aqui de gente empolgada, mas que não tem estrutura para lidar com a verdade. Eu vou me esforçar ao máximo para trazer aquilo que é bíblico, para que eu e você possamos vencer cada desafio e no final acessarmos a glória que nos está preparada por Jesus. É sobre isso. E quando a Bíblia diz que a pessoa sempre colherá aquilo que semear, Paulo não terminou de falar. Não é porque para facilitar a busca. A Bíblia então foi dividida em capítulos, cada livro, capítulos e versículos, que não há um contexto, que a coisa não aconteceu por inteiro. O verso 8 vai deixar claro, presta atenção nisso, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e o que mais? Morte. Gente, só isso aqui já serve como resposta para a turma do todo mundo faz e não tem nada a ver. Nós estamos em outros tempos. Alguém diz assim, mas todo mundo faz. Natureza humana. Não tem nada a ver. Natureza humana. Não estamos aqui pregando sobre negar nossa natureza humana. Nós somos humanos. A nossa humanidade está aqui. Mas nós devemos pegar essa humanidade com muito amor e carinho e colocá-la aos pés de Jesus. A nossa humanidade que às vezes quer se vingar. A nossa humanidade que não aceita ser corrigida, a nossa humanidade que não aceita ser alertada, a nossa humanidade que é gananciosa e quer reter aquilo que não pertence, que desonra quem honrou. Quem me pôs de pé foi Deus. Quem me prospera é Deus. Quem me deu um casamento é Deus. Quem me deu filhos foi Deus. Quanto mais Deus me dá, maior é a minha responsabilidade. A Bíblia diz, ao que muito é dado, muito será. Quantos filhos biológicos eu preciso encaminhar na presença do Senhor? 3. Se eu tivesse só um biológico, eu teria que encaminhar quantos? 1. Aí eu tenho 2 filhas do coração, que uma inclusive não está aqui. Cadê a Tami, minha filha? Cadê você? Eu vou pegar no teu pé, com muito amor. E sei que ela recebe bem. A Josi está aí, estava de manhã aqui, agora está está aqui a Josi. É que ela cortou o cabelo, ficou um pouco diferente. Uma vez que eu cheguei e falei, olha, pode ficar tranquilo, eu vou amar você como uma filha aqui. Você tem um pai no Brasil, agora eu tenho mais responsabilidade. O problema é que a gente gosta do tapinha nas costas, mas a gente foge da responsabilidade. Alguém quer ser dono de uma empresa, porque pensa que ser dono da empresa é ser aquele que retira de lá dentro da empresa o quanto quer, vai para trabalhar a hora que quer e não vai. Na verdade não. Eu estou com 2 pessoas diretamente trabalhando comigo, o Rogerinho e a Luísa. Esse final de semana eu continuei trabalhando, eles não. Essa madrugada eu estava trabalhando, eles não. Aí eu falei para o Rogerinho ontem, falei, amanhã após o culto da manhã eu vou pegar você, a Luísa, e vou ensinar uma coisa para fazer. A Luísa não veio de manhã, nem o Rogerinho. Quem fez? Eu. E não estou reclamando deles não. Estou falando que alguém tem que continuar. Casou, eu vou casar para sair da casa dos meus pais, porque aqui o pessoal implica que eu tenho que lavar o banheiro. Quando você estiver na sua casa não é o banheiro. Tem inclusive que pagar as contas e cuidar de tudo.
tudo. Eu lembro quando era criança, eu vejo Israel às vezes falando, o Rogerinho já falou isso, e a Bela provavelmente vai falar, ainda mais do jeito que ela é. Essa menina está muito ligada. Eu não vejo a hora de ser grande, para ninguém mandar eu ir tomar banho, para eu dormir a hora que eu quero, acordar a hora que eu quero, comer o que eu quero, tomar banho se eu quiser. Aí eu falo, não vejo a hora de ver você grande, para ver que a vida não é desse jeito bonitinho como você acha, e dizer assim, que saudade, quando o meu problema era a hora do banho. Os pais e mães estão só assim, ó. Eu estou só trazendo o coração deles, gente, porque depois a gente fala daquela parte, entendeu? Agora, vamos falar a verdade, nós somos assim com Deus. Deus está nos dando tempo chamado hoje para a gente viver, e a gente está dizendo, não, se eu tivesse, se eu fosse, se, porque ninguém me, não sei o quê, porque não sei, ei, vamos amadurecer. Qual é a medida de hoje para mim, Deus? Eu não quero ficar apegado apenas à minha natureza humana, mas eu quero pegar a minha natureza humana e levá-la a Cristo. Eu ministrei isso, acho que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. De um tempo para cá começou, e eu acho muito bacana o homem adquirir conhecimento, e começaram os estudos das personalidades. E algumas pessoas começaram a pregar sobre temperamentos. Então vamos ver o temperamento. Legal, ótimo, maravilhoso. O que me preocupa é que tem gente que está 3 anos pregando só sobre temperamento, e tem um monte de gente que fica ouvindo 3 anos sobre temperamento. Eu falei, meu Deus do céu, para onde foi o Espírito? Porque é importante eu saber quem eu sou, como é meu temperamento. Beleza, aprendi, agora a vida que segue, né? Pelo amor de Deus. Mas criou uma geração bitolada em temperamento. E Jesus não é mais eficaz, o Espírito Santo não dá mais dons, ele não distribui mais dons. Afinal de contas, cada um recebeu um temperamento. Então o Espírito Santo não pode dar dons. Fruto do Espírito morreu, já que se descobriu o temperamento. Ei, se eu sou, o que eu sou, filha? Eu sou de Cristo. Eu sou o que, filha? Sanguíneo. Todo mundo tem sangue aqui, todos temos sanguíneo. Se eu sou sanguíneo, se eu sou, o que é o outro aí? Eu já chuto isso aqui toda hora. É isso que é ser sanguíneo? Não, mas deve estar no pacote. Se eu sou, o que mais? Gente, se é pneumático, fleumático, sei lá o que. Eu pego tudo isso aí, glória. E gente, pelo amor de Deus, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Estou menosprezando a gente conhecer a nossa estrutura? Mas não para aí, não estaciona a tua vida aí. Sabe por quê? Porque a colheita é para frente. Aprendi, fui adiante, porque agora eu vou pegar minha colheita. Tem gente que está estacionado dizendo, é porque eu nasci assim, sabe, eu nasci de lado. Até quando, gente? Eu me vi. Já vou pular aqui uma parte, depois eu volto, se Deus permitir. Se não voltar também, já entreguei. Hoje de manhã eu falei uma coisa sobre perdão que eu nunca tinha me dado conta. Cheguei em casa, o Rogerinho pegou e falou, papai, a mensagem foi boa, hein? E não sei o que, aquilo que você falou do perdão foi muito forte. Graças a Deus, por bondade de Deus, eu sempre tive facilidade em perdoar. Ih, irmão, já tomei pancada do jeito de você pensar. Mas do jeito de você pensar e de quem você imaginar. Uma vez eu levei uma repreensão tão dura, que a pessoa, o que ela falou, ela deu a entender que era melhor eu me suicidar. Pega o nível. Matei no peito, segurei e fiquei quieto. Esperei, saiu todo mundo, subi para lá da igreja e fui orar. E chorei diante de Jesus. Falei, Jesus, as minhas lágrimas são para o Senhor, o diabo não vai levar nenhuma. Eu não vou odiar, eu não vou pegar bronca dessa pessoa. Eu sei que foi um desequilíbrio dela. Eu perdoo. No outro dia a pessoa estava lá, eu preciso de alguma coisa. E o coração ficou intacto. Então, é uma graça de Deus. Eu sou muito grato a Deus porque eu não tenho. Eu fico bronqueado, a Jenny não me deu a bolacha lá, aquela vez, fiquei com raiva a viagem toda. Desceu do carro, irmãos. Vida que esse dia eu comprei uma para ela, importada, ela não me trouxe uma, Zé. E agora se trouxer também eu não posso, que estou em jejum. Do negócio lá. Não me trouxe uma, e eu não estou com água não, só estou aproveitando para pontuar algumas coisas que precisam ficar claras. Ei, eu brigo na hora, falo na hora, virou a página, passou outro dia, respira e perdoa e tal. Só que eu comecei a aprender algumas coisas. Perdão sempre, acesso nem sempre. Às vezes, a gente precisa mudar o nível de acesso. Não é sobre guardar mágoa. Perdoei. Eu tenho um vídeo gravado que eu gravei no final do ano, ainda não postei. Preciso postar. Perdoei.
mas não vou expor o meu coração mais a essa pessoa que eu sei que vai enfiar a faca de novo, vai que eu não sobrevivo à próxima. Essa eu aprendi no final do ano, porque eu já estava sangrando. Eu sangrei muito tempo me segurando, sem falar com ninguém, até a hora que eu vi que eu não tinha força. Eu falei, meu Deus, onde eu vou parar? Eu estou sem força. Eu me vi ensanguentado numa cama, sabe por quê? Porque o fato de a gente perdoar não significa que a gente não precisa ser curado. Não é porque eu perdoei a Jennifer, que me fez um mal muito grande, que me decepcionou, que me traiu, que fez algo muito grave. Eu perdoei, está tudo bem. Espiritualmente, céu aberto para mim. Mas dependendo do tamanho da ferida, eu preciso ser curado. E pelo amor de Deus, aqui eu não estou abrindo uma desculpa para alguém voltar para o casulo e dizer, você está vendo, eu estou assim, não, pelo amor de Deus, eu estou te encorajando a cuidar de si mesmo na presença de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? A gente perdoa, mas não é porque eu perdoei, instantaneamente fechou a ferida, resolveu o problema e a vida que segue. Eu preciso continuar dizendo, Senhor, me sara. Eu já perdoei, mas agora eu preciso ser curado, porque aquela pessoa seguiu a vida dela. Eu não estou mais preso, mas eu estou ferido, eu estou sangrando. E às vezes a gente perdoa pessoas que ainda vão rir, zombar e fazer piada com a gente. E há pouco tempo atrás eu recebi uma de alguém que ajudei demais, mas muito, que eu acho que essa foi uma das mais graves da minha vida, porque o que a pessoa falou foi muito zombando, enfim. E eu falei, Deus, o perdão está liberado, mas eu preciso de cura. Perdoe. Em primeiro lugar, para você ser livre. Porque quando a gente perdoa, a gente não liberta o outro, o ofensor, a gente liberta a si mesmo. O perdão é libertador para você e para mim, mas a cura continua sendo necessária. E quanto mais cedo, mais rápido a gente percebe isso, identifica isso, mais rápido a gente começa a permitir Deus nos tratar. A nossa natureza humana está aqui, e está tudo bem, não estamos negando isso. Porém, eu preciso sujeitá-la, como tudo mais na minha vida, a Cristo. Levar a minha humanidade ao governo de Deus, levar os meus sonhos ao governo de Deus, levar meus projetos ao governo de Deus, à presença de Deus, levar minha família ao altar de Deus, levar minha saúde, levar o meu futuro profissional, a minha vida financeira, os meus negócios, o ministério, tudo, absolutamente tudo, da minha estrutura espiritual, emocional, pessoal, a parte mais menos conectada em mim, tudo eu preciso colocar diante de Deus. Deus tem instrução para todas as áreas da minha e da sua vida. Deus tem instrução e tem vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Tem vida abundante de Deus para tocar todas as áreas da nossa vida, todas. Mas a gente precisa reconhecer. Quem entende o que eu estou dizendo? Não queira ser o valentão que não precisa de cura. Eu preciso de cura. Quem vive apenas, interessante que você está dizendo apenas, não viva apenas para a sua natureza humana, mas não seja um alienado, que vive apenas para a sua vida espiritual e esquece que tem um corpo aí, que precisa ser cuidado, é templo do Espírito Santo, que tem uma família aí, que tem um casamento aí, que tem uma vida financeira que precisa de organização, porque quem não organiza não administra, e quem não administra não prospera. Na verdade deixa um monte de vazamento e ainda desonra a Deus. Então eu não vivo só para satisfazer minha natureza humana, eu sou completo, corpo, alma e espírito, cada área precisa. A base é a minha vida espiritual com Deus, mas todas as áreas da minha vida precisam ser tocadas por Ele. Quem entende isso? Mas quem vive para agradar o Espírito, então é a partir dali que flui, como Jesus falou para a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, quem bebe da água que eu dou, essa água vai se fazer dentro dele uma fonte que jorra, vai jorrar cura, vai jorrar sabedoria, vai jorrar recurso, vai jorrar paz, vai jorrar de dentro de mim e de você, porque nós estamos no encontro com Jesus, igreja. Eu creio nisso. Alguém mais crê? Colherá do Espírito o quê? A vida eterna, porque você não fica preso
É hora de acessar a maior colheita que existe, a eternidade com Cristo. Se Jesus voltar agora, para onde você vai? Se Jesus voltar agora, quem segura o microfone para mim? Quem segura? Segura, Wellington? O Adrian segura. Se Jesus voltar agora, o Adrian vem e pega o microfone. Você continua o culto, filho? Continua. Depois chama ele para essa linha, tá, Jenny? O que eu acho engraçado é que tem gente que às vezes está rindo e fala assim, não sei do que eu estou rindo, mas se o pessoal riu, eu vou rir também. Se Jesus voltar agora, para onde você e eu vamos? Qual é a nossa confiança? Não, pastor, eu ia colocar em ordem a minha vida amanhã, mas que livro que você está lendo que disse que o dia certo para colocar a vida em ordem é amanhã? Não é a Bíblia. Desculpa, já roubaram teu coração. A Bíblia ficou para trás da tua vida. Outro livro, outras pessoas já levaram teu coração e está na hora de voltar. Eu tento, José, ser só aquela, mas a gente precisa voltar. A gente precisa voltar a viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje, mas sim fazendo planos para viver mais 30, 50, 100 anos aqui. Mas pronto, se Jesus voltar agora, eu estou com Ele para a eternidade. E fiz o máximo que eu podia para salvar o máximo de gente que eu consegui. Quem entende o que eu estou dizendo? E aí? A Bíblia diz, louco, essa noite pedirão tua alma o que tens preparado e para quem será? O pastor fica pregando isso porque uma hora dessa Jesus volta, aí ele vai estar certo. Não, irmão, eu pregando isso porque é a mensagem principal. Jesus morreu para nos salvar e a gente precisa ser salvo hoje. O dia da minha e da sua salvação não é amanhã. Pastor, eu estou esperando só anunciar o batismo para eu ser batizado. Ok, bacana, glória a Deus. Mas aceita Jesus hoje, entrega a sua vida para Jesus hoje, se arrepende, confessa seus pecados e hoje mesmo você já tem céu aberto para você. É sobre isso. Colher a colheita mais importante da vida. Mas pastor, se eu mudar algumas coisas, que vão falar de mim? Eu não sei. Se você entendeu que nós estamos numa igreja falando sobre céu e inferno, sobre vida eterna, e se você entendeu, não é possível que o que os outros vão falar por algum tempo, semanas, meses ou anos, e não vai durar isso, porque eles vão descartar você quando você não for agradável para eles. O que eles vão falar de mim e de você por algum tempo é muito, mas muito pequeno comparado a uma eternidade com quem você vai passar. Quem é o Senhor da minha e da sua vida? Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso Deus abomina idolatria. Ocultismo é o diabo contra Deus. Não entra em aliança. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E não é sobre cometer pecado, é sobre escolher permanecer nele. Hoje é um dia de colheita aqui nessa casa. Deus tem falado sobre o meu coração. Nós estamos revestidos pelo amor de Deus. Hoje é uma noite de colheita. Deus está colhendo de volta. E eu não estou falando de colheita sobre alguém que vai morrer hoje. E pode ser eu, você, a qualquer momento. Mas eu estou falando sobre voltar a ser contado no jardim de Deus. Esse está no jardim. Esse está. Essa está, essa que voltou. Mamon perdeu essa pessoa, ela voltou a ser de Jesus. Não, pastor, sabe que eu ouvi algumas pessoas. Então cuidado, para você não colocar sua fé nessas pessoas e perder Jesus. A gente prega aqui a Bíblia porque a gente crê. Agora a pergunta é: estamos colhendo tudo que plantamos? O verso 9 vai trazer a resposta. Nós começamos abrindo esse questionamento. Portanto, não nos cansemos de fazer o quê? Pastor, eu plantei tanta coisa boa, por que eu não colhi ainda? Porque às vezes nos cansamos de fazer o bem. E temos orgulho de dizer: cansei de ser. Aí é você, eu não. Desculpa quem falou aí, tá tudo bem, bestas à parte. Mas brincadeiras à parte, a gente fala cansei de ser besta. Espera um pouquinho. Esse ser besta que a gente está falando é ser parecido com Jesus. Cuidado, hein? Cuidado. Para não estar revoltado. Porque Deus pediu para você se parecer com Cristo.
não vou levar desaforo para casa. Jesus não levou desaforo para casa, ele levou para a cruz. E falou que quem quiser segui-lo, tome a sua, negue-se a si mesmo. E aí, para onde estamos levando as nossas dores? Lembra que eu falei que passaram anos, de repente eu me vi sangrando, e eu não tinha força para me levantar, porque eu tinha perdoado de tudo, mas eu não tinha me curado, e eu continuava expondo demais, e decepcionando e ferindo, e de repente eu não tinha força. Quem lembra que eu falei isso? Mas eu não deixei de levar aquelas feridas para o altar, para a presença de Deus, e ali Ele curou, e está curando, e está levantando, e está fortalecendo. É sobre isso. É sobre não parar de levar para Deus. Sabe por que a gente plantou? Se a gente não volta no dia da colheita, a árvore deu fruto, quem não foi colher foi a gente. Quantos frutos Deus preparou para mim e para você, e a gente não foi lá em oração? Mateus 6,6, quando você for orar, fecha, particular, é você e Deus. Hebreus 10,25, não deixe de congregar. Para mim isso aqui já resume bem: vida íntima com Deus e vida coletiva, vida comum com Deus. Tem colheita no particular e tem colheita na comunhão. Quantas vezes a colheita estava lá pronta, mas a gente arrumou um compromisso mais importante, um churrasco roubou a colheita de anos. É que sabe, os amigos chamaram para um churrasco. Beleza, quando precisa colher, pede ao meu amigo pôr mais carvão lá, para pelo menos ficar quentinho. Mas a colheita foi embora. Porque quando a gente deixa um fruto na árvore mais do que o tempo, o que acontece com o fruto? Apodrece e cai. Deus falou para o povo dele: eu vou mandar o maná do céu. O povo ficou injuriado. Enjoaram do alimento de Deus. Tem gente que fala: eu estou enjoado dessas mensagens. Enjoaram do alimento de Deus. Deus fazia pão para o povo dele todo dia, e eles enjoaram do pão de Deus. Isso é sério. Deus, quando entregou a primeira vez, falou assim: ó, só colhe o suficiente para hoje, não guarda para amanhã, come, amanhã vem de novo. Eles acreditavam tanto em Deus que eles guardaram. Igual a gente às vezes. Irmãos, quem aqui já saiu para fazer uma viagem de carro, 200, 300, 400 quilômetros, você rodou 100 quilômetros, começou a reclamar: que droga, rodei 100 quilômetros, Você faz isso? Não, você fala: opa, estamos chegando mais, porque você está confiante e grato que já percorreu um caminho. Mas é engraçado que com Deus a gente fica reclamando o dia inteiro, e Deus fica olhando e falando assim: peraí, mas você está andando comigo, você não confia em mim? Você está andando na estrada que eu dei, na palavra que eu dei, você está chegando mais perto, mas o problema é que às vezes a gente para no meio do caminho, é a parte final. Se não, lê aí para mim o final do versículo, gente. Se não, quantas vezes a grande colheita que a gente sonhou a vida inteira estava lá, a gente desistiu, e ainda inspira os outros a ser eu não ia falar covarde não, eu ia falar coveiro, né? Coveiro de sonhos, ou covarde, inconstante. A Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor seu trabalho não é em vão. Os outros, uma hora a gente vai ver, mas em Deus não é em vão. Deus não deve nada a ninguém, mas às vezes a gente desiste, a gente se cansa de fazer o bem. Só eu. Ei, cuidado, que quando você e eu falamos: só eu faço tal coisa, só eu sirvo em tal lugar, só eu, porque tudo nas minhas costas, quem vai aparecer para você é Jesus e vai dizer: quer competir? Vamos mostrar quem é quem? Está achando que fez demais? Quantos foram na cruz por mim e por você? Só Ele. Só Ele. Então, eu quero deixar claro para mim, porque eu estou pregando, irmãos, eu sou o primeiro a ouvir, que por mais que eu e você venhamos fazer, a gente não vai vencer Deus nem superar. Não tem coisa melhor do que a gente mergulhar nele, se realizar nele, ser renovado nele, ser revestido pelo amor dele, pela graça, pela glória dele, porque aí nós vamos colher. Não desista agora. Você pode dizer para quem está ao teu lado: diga, não desista agora. Diga, tem colheita chegando, e tem outras que já estão prontas. Deus está te levando para elas. Não para no meio do caminho. Não para no meio do caminho.
Não para no meio do caminho. O povo hebreu saiu do Egito. Gente, o Egito era longe do lugar para onde eles estavam indo. Para onde que eles estavam indo? Canaã, terra prometida, Jericó, para todo gosto. Joia. Era longe. Hã? Não. Mas eles demoraram quanto tempo? Não, pera um pouquinho. Não está batendo. Sueli, me ajuda, por favor, professora. Era longe. E eles demoraram quanto tempo? Gente, um povo que andou 40 anos, vocês não vai que é longe, porque não foi vocês que andaram, né? O problema era a geografia? Era a postura. Está cheio de promessas, cheio de colheitas prontinhas para nós, e a nossa postura está nos sabotando, porque a gente ensoberbeceu e não dá mais ouvidos. A gente não seguia mais pela nuvem e pela coluna de fogo, a gente seguia pelo estômago. O povo que pediu maná, que reclamou do maná e pediu codorna, pediu carne, que pediu caixão, a gente seguia por vaidade. A gente quer ter caixão igual aos outros. Eu quero ter um telefone igual ao dos outros, quero ter uma roupa igual aos outros, naquela época a briga era por caixão. Quem tem um caixão igual ao do Egito. Hoje a gente desonra a Deus para ter o que os outros têm. A Bíblia diz que a gente deve se contentar com a porção que Deus tem nos dado e continuar crescendo, mas jamais por inveja. Aquele povo está no deserto. Aquele povo está caminhando rumo à terra prometida. Eles vão colher o que eles... Vou adiantar um pouquinho aqui, vai. Uma coisa. Eles vão colher o que eles nem plantaram. 40 anos depois, quando eles entram em Jericó, tem uma cidade construída que eles não construíram. Tem plantações. Tem bens que não foram eles que conquistaram, que Deus entregou a eles. O que eu estou querendo dizer? Quem anda em aliança com Deus e obediência a Deus, você vai falar assim, mas aqui não me deram valor, não me deram a colheita. Fica tranquilo, Deus está levantando uma colheita lá onde você nem imagina, onde você fala assim, mas eu nem plantei aqui, mas Deus vai levantar. Deus não deve nada a ninguém. Eu fui para um evento, testemunho de novo, porque testemunho é bom compartilhar. Eu fui para um evento no final de semana do meu aniversário, de negócios. Era até domingo, eu falei, eu fico até sábado, domingo estou na igreja. Chegou no sábado, dia do meu aniversário, recebi um abraço de um irmão querido, chorando e falando assim, Deus falou comigo, você não está entendendo, desde que eu te abracei, desde que eu te vi e tal, você vai comigo para Israel e vai me batizar lá. Quando foi na segunda, eu fiz uma chamada de vídeo, ele falou, pastor, você não está entendendo, é sério, você vai comigo para Israel, você não vai pagar nada, é por minha conta, você vai para Israel esse ano e vai me batizar lá na festa dos tabernáculos. Mas e aí? Aí eu estava falando com outro amigo que vai muito a Israel e que é muito, a gente fala muito do movimento apostólico e tal, profético, e ele falou assim, meu irmão, você sabe que Israel não é dinheiro que leva as pessoas, é favor de Deus que leva. Eu já vi gente rico, milionário, não conseguir ir para Israel, toda vez que o programa acontece alguma coisa, e já vi gente simples, humilde, até pobre, de repente alguém vai lá e paga a viagem para Israel. Israel é quem Deus chama, vem, e Deus está me chamando esse ano para Israel. Claro que eu queria ir de novo, mas eu não estava nem pensando. Por que eu estou te falando isso? Continua. Não corrompa seu caráter, não contamine a sua alma, não seja igual quem está se tornando infiel, desleal, egoísta, ganancioso, porque esses não vão ter o que colher. Semearam na carne, mas continua plantando no Espírito, ainda que pareça que em alguns momentos o peso maior está ficando sobre os seus ombros. O próprio Deus vai colocar as mãos e vai trazer renovo, refrigério e colheita para você e para mim. Se não desistirmos, a escolha é nossa. Então duas coisas, não canse de fazer o bem e não desista da sua colheita. Diga, não posso me cansar de fazer o bem, nem desistir da minha colheita. Eu não desisto da minha colheita, mas começo a fazer o mal. Não, eu vou continuar fazendo bem, eu vou continuar fazendo o que a Bíblia diz, o que é bíblico, eu vou continuar fazendo o que é certo, e vou assumir, vou receber, vou desfrutar da minha colheita. Primeiro tópico, hoje eu vou só compartilhar 2, é o suficiente, presta atenção. Todos nós já perdemos algumas
colheitas por murmuração e inconstância. Irmão, tem gente que murmuração se tornou padrão de vida. Lembra que eu falei da pessoa que entra no carro, está viajando, já percorreu 100 quilômetros, e ela fala, graças a Deus, já passamos tal cidade, daqui a pouco estamos chegando, na viagem. Mas com Deus ela murmura o dia inteiro. Nunca, tá bom? Sempre... Irmão, já contei para vocês, já vi gente dar testemunho que eu achava que estava compartilhando uma tragédia. A pessoa consegue transformar boa notícia em caos. Deixa eu te contar que terrível a minha vida, mas Deus abençoou tanto, que terrível a minha vida, que Deus abençoou terrível a minha vida. Ei, deixa eu falar uma coisa, Deus não abençoa pessoas por dó ou por inveja, Ele abençoa pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O que chama a atenção de Deus para liberar bênçãos não é dó, e muito menos a inveja. E nós vamos acessar um texto agora que você vai ver isso. Uma mulher não foi atendida por Deus por causa da humilhação que ela passava. A Bíblia diz que os humilhados serão? Não diz. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É você que escolhe. Cuidado. Também está escrito, acho que é Provérbios, faça a tua parte. Vocês não lêem não, gente? Faça a tua parte que eu... Aí, está na Bíblia, não está? Acrescentares. Não está na Bíblia. Mas as modinhas, né, Jenny? Vai ter algumas que são assim, às vezes eu vejo. Agora, não, irmão, fica tranquilo que não cai está escrito, não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir. Está escrito onde, criatura? Me fala. Não, pastor, Deus está no controle de tudo. Está sim, mas por favor, não fala que está escrito uma coisa que não está. Porque cria uma doutrina de achismo. E a gente precisa ter uma doutrina de fé. E fé é pela palavra, é pelo está escrito. Estou feliz, o teólogo ali falou aleluia, está fazendo teologia. Ele falou assim, pastor, vigia o que você vai pregar, porque agora eu estou fazendo teologia, eu não vou engolir qualquer coisa, acredita ele? Batizei ele outro dia, chegou na igreja com remela nos olhos, nariz escorrendo. Agora vem falar, estou fazendo teologia, vigia a mensagem que você vai pregar, que eu não vou engolir qualquer coisa. Eu falei, tá bom, Paulinho, pode deixar. Ei, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não é se humilhar para os outros, ainda que a gente às vezes tenha que ser humilde diante dos outros, é bíblico. Mas humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele, é interessante que tem um trechinho que as pessoas não falam, a seu tempo, quem faz é Ele no tempo dele, vos exaltará. Ele não fica devendo essa exaltação, mas é no tempo dele, do jeito dele, é Ele que faz. Já perdemos colheitas por murmuração e inconstância. Tudo reclama, nada está bom. Gente, precisa varrer ali à frente, eu vou varrer. E varre reclamando, não varre. Vai embora. Mas se vai fazer, a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Você nunca me viu subir aqui e falar, gente, tem que pregar para vocês, né? Vocês nem para faltar hoje. Podia ter combinado faltar todo mundo, eu não tinha que pregar para ninguém. Vocês já viram fazer isso? Não. Porque se é para servir a Deus, é com alegria. Não é isento de dores, de problemas, mas o servir a Ele é tocá-lo, é ser tocado por Ele, gente. E servir a Deus não é igreja, não. Servir a Deus é vida. Eu sirvo a Deus quando eu cuido da minha esposa, dos meus filhos. Eu sirvo a Deus quando eu estou aqui na igreja. Eu sirvo a Deus quando eu trabalho e dou bom testemunho no meu trabalho. Quem entende o que eu estou dizendo? Falei dessa bênção que eu recebi de ir a Israel. Por quê? Porque mesmo estando no ambiente de trabalho, e a Luísa estava lá, em nenhum momento eu dei mau testemunho. Dei mau testemunho em algum momento, Luísa? Cuidado que você vai falar. Eu estou com o microfone na mão e você só está com a cabeça balançar. Não. Graças a Deus, não. Não são dois personagens. Sexta vamos jogar futebol, vem aqui, Rogerinho. Sexta começou o mensal do futebol da igreja. Vem aqui, filho, rapidinho. Ô Zé, ajuda ele, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Sexta começou o futebol da igreja. Gente, quem estava lá no futebol da igreja? Eu joguei 5 minutos. Não foi 5 minutos, velho, porque eu ainda estou com dor nas costas desde o começo do ano. Eu falei assim, eu vou orar para dar o start, vou jogar quantos minutos? E joguei quanto? Não perdi de jeito nenhum.
Perdi um companheirinho. Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse aqui é o Rogério jovem. Vem cá. Para todo o pessoal, vem aqui. Opa. Vem cá. Vem aqui. Vai. Vem, eu vou parar. Esse aqui é o Rogério jovem. E ao lado dele é o Rogério velho. Tá tudo bem. Mas, gente, brincadeiras à parte, o Rogerinho vinha falando: papai, quero marcar um futebol, o pessoal da igreja, marcar um mensal, quero marcar. Ele marcou. Por causa da iniciativa dele, eu fui lá para honrar. Papai, vai pelo menos para orar. Falei, vou jogar 5 minutinhos. Cadê você, Fábio? Aí falei, vou jogar 5 minutinhos e tal, não sei o que e tal. Ô Éder, meu irmão, fiquei lá. Fomos ficando, né, Wellington? Foi ficando. E um ambiente maravilhoso. Ninguém brigando, ninguém xingando, agradável. Aconteceu um acidente de percurso, o Rogerinho deu uma machucadinha no joelho, e eu até peguei ele aqui para vocês orarem por ele, amém? Quem tem fé de orar pelo Rogerinho, você é curado no nome de Jesus. Aí, filho, vai receber a oração, todo esse povo aqui, ó. Agradece eles. Obrigado, gente. Tá bom? Agora tá feliz, agora vamos lá. Sem fazer força nesse joelho. Isso, apoia nas minhas costas que tá boa, gente. É o joelho dele e as minhas costas. Somar nós dois dá 1. Aí. Ei, quem somos nós quando muda o ambiente? Quem somos nós? Se o ambiente é de bagunça, nós somos da bagunça. A bagunça ruim, não a boa, porque a bagunça boa, rir, brincar, a gente faz. Quem somos nós? Deus está procurando gente que Ele possa confiar, para Ele poder colocar mais dEle. Mas tem gente que Deus está tendo que tirar até o que Ele tinha dado, porque já mostrou que se entrega fácil ao mundo, que volta rápido para o mundo. Quem está entendendo? Então, pastor, Deus castiga, não, Deus está te salvando de você mesmo. Muitas vezes Deus me salvou de mim mesmo, não me permitindo acessar colheitas que eu não estava preparado para acessar, porque se eu acessasse aquelas colheitas eu ia me perder por completo. Então Deus ficou me tratando, até que eu tivesse estrutura para acessar a colheita, que eu e você venhamos permanecer em Deus, não nos cansar de fazer o bem, como diz Gálatas 6:9, não desistir até que estejamos preparados e venhamos acessar toda boa, agradável e perfeita vontade e colheita de Deus para a nossa vida. Creia. Não pare onde, gente? No meio do caminho. Por quê? Porque a tua colheita está lá onde Deus mandou você ir. Parou no meio, perdeu. Agora também, não queira uma colheita pela motivação errada. Diga motivação errada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, rapidinho, eu vou ler com vocês e a gente vai orar. O verso 1 diz assim, ó: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e de Efraim. Eucana tinha 2 esposas, a primeira chamava Ana e a segunda chamava como? Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Presta atenção que a Penina tinha algo que a Ana queria. O que era? Mas a Ana tinha algo que a Penina queria. Que era o quê? O amor de Eucana. Ninguém tem tudo. Diga comigo, ninguém tem tudo. Deus não deixa ninguém se acabar. Eu sou bom, eu sei tudo. Não. A Ana tinha o amor de Eucana. A Penina tinha filhos. Significa que Deus não pode dar amor a Penina, ou não pode dar filhos a Ana? Pode. Mas calma, que a motivação tem que ser certa. Se for por inveja, Deus não entra em cena. A coisa era séria. A Penina irritava a Ana, porque ela tinha inveja da Ana, que era amada. Ana, por sua vez, se deixou ser contaminada, e também tinha inveja da Penina, porque ela tinha. Enquanto as duas estão nessa régua, eu tenho inveja de você porque você tem um amor dele, eu tenho inveja de você porque você tem filho. Alguma das duas recebeu algo mais? Será que a nossa vida não parou na estação chamada inveja? Eu quero ter porque o outro tem. Eu quero ir porque a outra vai. Eu quero ser porque o outro é. Eu já quis coisas por inveja.
Alguém mais? Caramba, gente, vem alguém pregar. Não, agora foi humilhante. Não, se pelo menos uma meia dúzia de 20, nem... Eu já quis coisas na minha vida ao longo da vida por inveja. Alguém mais? Opa, está levantando uma turminha aí de sinceros. Porque invejoso todo mundo é. A questão é deixar ou não a inveja dominar a gente. Você nunca viu uma foto de uma coisa, ai, eu queria tanto isso aí. Quem já? Fica tranquilo, eu estou aqui plantando. Vocês também estão plantando, a colheita de vocês vai chegar. Vocês vão falar com gente que não vai responder vocês. Não, está tudo sob controle. Tudo que um homem plantar, ele vai. Aí você vai falar assim, nossa. Aí a Lu falando assim, Éder, você não me responde. Fala, deve ser colheita do que você fez com o pastor. Não vai falar isso não, Éder. Daqui a pouco eu vim. Você também não respondia quando ele perguntava. Tá vendo como todo mundo interagiu agora? Que medo, né? O pastor jogando praga. Não, joga praga não. Mas tudo que plantar. Ei, nenhuma das duas prosperou ou conseguiu algo com a motivação chamada inveja. O texto continua dizendo: todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Neste tempo os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos dela, dos filhos e filhas dela. Gente, o relacionamento era tão esquisito que a Bíblia chama os filhos de Penina como filhos de Penina. Pastor, mas não é? Mas é filho de Penina com quem? Mas está dizendo que o Eucana dava porção para Penina e para quem mais? Dela. E vamos falar a verdade, as crianças não têm nada a ver com isso, com a burrada dos adultos. Se o Eucana está na cultura, nunca foi vontade de Deus. Deus disse, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, é uma. A mulher é um homem, marido. Deus nunca foi favorável à bigamia, poligamia ou qualquer outra gamia que não seja monogamia. Mas a cultura que eles viviam era uma cultura que eles casavam com duas. E o Eucana tem duas. Os filhos da Penina não têm culpa disso, mas eles são chamados de filhos da Penina. A Penina ouve o Eucana falando, aqui está a sua parte, é dos seus filhos. E a parte da Ana, continua o verso 5 dizendo, a Ana porém dava uma porção o quê? Especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. O verso 6, vamos até o 8. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Ela que é a provocação, as duas. Todos os anos era a mesma coisa, a Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana fazia o quê? Chorava muito e ficava sem comer. E o verso 8 diz, Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? A Ana, ela quer filho, e ela se revolta, e a revolta dela não gera filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, a minha e a sua revolta, porque a gente não tem alguma coisa e alguém tem, não muda a nossa história. A nossa fé muda, a nossa entrega a Deus muda. Então não tente gerar por revolta que o outro tem e você não tente gerar por inveja, por ciúmes ou por qualquer outra coisa. Nós precisamos ser inspirados por fé. Quem entende o que eu estou dizendo? Precisamos. Lembra que eu falei que o povo hebreu estava longe ou perto da terra prometida? Perto, mas demoraram 40 anos. Porque às vezes nós estamos pertinho geograficamente da nossa bênção, mas a nossa postura está longe. Às vezes a sua colheita está pertinho de você, a minha colheita está pertinho de mim, mas a nossa postura, as nossas escolhas, as nossas prioridades, como a gente conduz a nossa vida está nos mantendo distante. A gente passa do lado e não entra, passa do lado e não entra, passa do lado e não entra. Que essa seja uma noite de dizer, eu vou acessar tudo que Deus tem para mim, eu vou realinhar minha postura, eu vou voltar para o jardim de Deus e colher tudo que Ele tem para mim. Ana estava a uma oração de gerar Samuel. Já parou para pensar nisso? Gente, Samuel foi o que? Alguém lembra?
Profeta, que mais? Sacerdote, que mais? Juiz. Olha o Samuel, quem é o cara? Para Ana ter o Samuel, claro que ela teve que ter relação íntima com o marido, tá, gente? Não foi só oração. Mas para mudar a esterilidade dela, infertilidade, gerar um Samuel. Quem aqui quer que seus filhos sejam como Samuel? Ela precisava fazer uma. Você percebeu que você está tão perto? É uma oração bem feita que a tua vida muda, minha vida muda? Não, eu vou dizer de novo, é uma oração verdadeira, é uma oração sincera, é uma oração. É uma oração. Diz então o texto, certa vez depois que comeram e beberam, em Siló, Ana fez o quê? Ana fez o quê, família de Cristo? Levanta! Tem gente que é abençoada e continua prostrado. Tem gente que Deus falou, a pessoa continua abatida. Levanta! Qual era a tristeza da Ana? Me ajuda. Depois que ela orou, comeram, beberam, adoraram em Siló, a Ana já estava grávida. Mas a Bíblia diz que ela já que essa noite, em nome de Jesus, eu e você vamos sair por aquela porta como quem já se levantou. Mesmo que o nosso ventre ainda não tenha um filho. Ana ainda não tinha um filho no seu útero, mas no seu espírito ela já tinha uma resposta. Ei, a bênção que você e eu estamos esperando pode ainda não estar nas nossas mãos, mas a promessa chegou, a palavra de Deus chegou, a visão de Deus chegou. Então quando sair por aquela porta, ninguém me segura, eu saio dando glória ao meu Deus. Minha vida já começou a mudar, Deus já começou a falar, o cenário já é outro, porque Ele muda de dentro para fora. Rios de águas vivas já estão jorrando dentro de mim hoje. É isso, gente. Começou a mudar dentro da Ana. Antes de balançar o filho nos braços, balança na alma. Antes de dar um cheiro no bebê nos braços, dá um cheiro na alma. Senhor, obrigado, chegou a promessa, chegou a palavra, a minha vida começou a mudar. Mas como é que muda? Ela se levanta, o sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Vamos esticar aí, vai lá. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Não há problema em começar a orar desesperado, não há problema em começar a orar com raiva, não há problema em começar a orar com inveja, não há problema em começar a orar chorando, triste. O problema é não orar. E o problema é não terminar de orar, porque tem gente que só desabafa, não termina a oração. Você pode começar a orar com raiva. Se você orar de verdade, quando terminar a oração você não tem mais raiva. Se orar de verdade, quando terminar a oração não tem mais inveja, não tem mais ciúme, não tem mais revolta. Começa a ter paz, que excede todo entendimento, que guarda o coração e os sentimentos em Cristo Jesus. É só ler lá em Filipenses 4, 6, 7. Aí diz mais: então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção o sofrimento tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre a quem? Agora não é por causa da Penina, agora é por causa de Deus. Deus está procurando gente que queira ser abençoado para a glória dele. Deus está procurando gente que queira ter uma colheita grande para a glória dele. Se a tua colheita grande é para a glória de Deus, se prepara que Ele vai te abençoar. Mas se for para mamon, cuidado que você vai ficar. Dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Voto nazireado, vai ser nazireu. O que é isso aí? Ana falou: Senhor, até agora eu queria para esfregar na cara da Penina, mas agora eu aceito voltar para casa sem filho, porque mais importante do que o filho estar comigo em casa, ele está com o Senhor no teu altar. Não é uma oração fácil de fazer, e eu falo isso por experiência própria. Minha mãe, quando eu estava no mundão, orou e me entregou a Deus e disse: vai ser o meu Samuel. No celular dela você vê lá, vai estar escrito Rô Samuel. Aí meu irmão virou uma piada em casa: não, meu Samuel, não sabia e tal. Só que no dia em que eu falei: vou para a obra, ela, amém, glória a Deus, vou para São Paulo, vou para Mauá. Ela está amarrada no nome de Jesus, mas não vou para servir a Deus. Mas tem que começar aqui perto, tem que ficar perto de mim. A Sandrinha já me encarou, Jenny. Agora eu produzi prova contra mim mesmo. Deu ruim, né, Jenny? Essa eu não tinha que pregar. Gente, o dia que eu saí de Ribeirão Preto para vir para Mauá, onde eu comecei no ministério, a minha mãe não se despediu de mim. A minha mãe se trancou no quarto e não olhou na minha cara com raiva de mim, porque achou que alguém tinha feito a minha cabeça para eu querer ir para longe em vez de começar perto. E eu vim convicto. Meu pai veio junto, ele trouxe as coisas. Voltei para Ribeirão, na outra semana ela viu que já tinha ido minha mudança embora, que não tinha jeito. Aí acertou tudo. Não foi fácil a entrega. A gente era muito grudado. O que eu estou querendo dizer? Tem hora que Deus vai te pedir algo, uma renúncia. Mas eu vou te dizer que ela vai valer a pena.
Quem entrega para Deus não perde. Você pode falar isso para mim? Comigo, diga, quem entrega para Deus não perde, tem colheita garantida. Põe o segundo tópico aí, por favor, para a gente poder orar. Entre a minha plantação e a minha colheita tem a minha o quê? Postura. O povo hebreu não entrou na terra prometida porque a postura deles no deserto foi ruim. Enquanto a postura de Ana não mudou, ela continuou estéril. O dia que a postura dela mudou e ela falou: Deus, esse filho é teu, ela engravidou. Muda hoje a postura. Hoje, não é amanhã. Não vai fazer igual o faraó. Quando Moisés fala: quando quer que eu ore para as rãs irem embora? Pode ser amanhã. Ele, a nação inteira passou a noite com as rãs. Tem gente trazendo maldição para a sua família, para o seu meio, porque está deixando para amanhã o que tinha que fazer hoje. Está enchendo de rã o seu ambiente, porque não tem atitude. Não é apenas o tempo da espera. Creia. Põe, vai, Salmo 80, 17, só o 17. Depois na quarta ou na outra semana eu prego mais para vocês sobre isso. 80, 17, cadê? Olha o que Deus faz. Fortalece aquele a quem amas. O filho que criaste muda a sua postura, muda a minha postura. Deus, eu quero uma colheita, não é para ostentar, é para desfrutar, não é para ostentar, é para compartilhar. Deus, quanto mais o Senhor me der, mais eu compartilho, mais eu testemunho, mais eu vou te honrar. Então se prepara, porque esse é o amado de Deus, é a amada de Deus, que Deus vai fortalecer, e não vai chegar na colheita esgotado, vai chegar cheio de ânimo, cheio de vigor, e terá uma colheita extraordinária para a glória de Deus. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, Ele merece. Pode aplaudir a Cristo.